está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus, hoje com um tema intrigante e muito sério: sexualidade e obsessão espiritual. Pode até parecer estranho que esses dois temas estejam associados, afinal, a sexualidade é criação divina, luminosa, é a manipulação da energia da criação que Deus nos concede por muito confiar em nós. E a obsessão espiritual é um grande drama que envolve almas que se tornam afins por escolhas, por hábitos, que são hábitos de risco. Infelizmente, muitos desses hábitos estão ligados ao campo do sentimento, das emoções, das relações espirituais e humanas. Por isso, existem situações em que o uso irrefletido, irresponsável da sexualidade pode desencadear processos de obsessão espiritual. E é por isso que estamos reunidos para tratar sobre isso no programa de hoje. Nós vamos renovar a nossa disposição espiritual estudando o Santo Evangelho de Jesus. Vou te apresentar os convidados deste estudo, sejam muito bem-vindos. Hoje conosco a irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Nordeste da Religião Divina. E aqui nos nossos estúdios, o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da Religião do Terceiro Milênio, responsável pelo Ministério Digital da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Os dois são muito bem-vindos e você que está em casa também. Vamos juntos refletir. E hoje nós estudaremos uma passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45, que o irmão Paiva teve o cuidado de transcrever aqui, no seu livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Na página 27, ele nos traz esses versículos e compartilha conosco também reflexões espirituais muito importantes sobre o que Jesus está revelando aqui. Então vamos estudar para que aprendamos a nos defender moral e espiritualmente. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz desse amor solidário, divino, vamos compreender a estratégia de Satanás. Quando um espírito imundo sai de um homem ou de uma mulher, passa por lugares áridos procurando descanso. E comenta o irmão Paiva: claro, esse espírito é atraído por lugares áridos porque é uma alma desértica. Se fosse iluminada, encontraria paragens férteis, benditas, luminosas. E então transcreve a palavra de Jesus. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, ele ou ela, comenta o autor, porque o lobo invisível, entre aspas, pode ser um homem ou uma mulher desencarnados e em situação espiritual precária, volta ao Cristo. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Ele quer nos alertar, pois deseja o nosso bem. O Mestre amado afasta de milhões e milhões pelo mundo o espírito obsessor, o lobo invisível, entre aspas, que por sua vez sai por aí arrependido, mas é um remorso falso. Vejam o que ocorre. Então, ele transcreve o versículo 45 do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como é importante compreendermos que a nossa vida é vida espiritual.
A revelação constante que Jesus nos faz, irmã Andréa, e que nos faz perceber que todas as nossas atitudes, em todos os campos da nossa vida, inclusive no campo da sexualidade, todas as nossas atitudes têm implicações espirituais. Serão implicações felizes ou infelizes, mediante a maior ou a menor responsabilidade espiritual que nós empregarmos nas nossas escolhas. É verdade, e termos essa informação de Jesus é muito importante para que tenhamos responsabilidade com as nossas escolhas, inclusive e principalmente no campo da sexualidade, né? Então, no versículo 43, que o irmão Paiva inclusive vai comentar, que o espírito imundo sai de um homem e ele vai andar por lugares áridos. O irmão Paiva comenta, né, lugares áridos porque é uma alma desértica. Então, trazendo isso para o nosso tema de hoje, pensar na nossa responsabilidade em usar o sexo com sentimento. Se ele for feito no vazio, isto é, sem sentimento, sem um compromisso, sem a responsabilidade com o seu sentimento, o sentimento do outro, o respeito ao seu corpo e ao corpo do outro, tudo aquilo que está vazio, sem significado espiritual, propósito de amor, ele pode ser preenchido por outros sentimentos, por outros propósitos, e que vão atrair o que o irmão Paiva destaca aqui, né? Essas almas desérticas, porque a gente precisa lembrar que tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente liga no mundo espiritual. Isso também é um outro ensinamento do Cristo, que está no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20, né, que na religião divina nós chamamos de versículos de Jesus infalíveis. O que ligares na Terra será ligado no céu. Então, o uso que a gente faz da nossa sexualidade, como nós utilizamos o sexo, como nós nos relacionamos, estabelecemos as nossas relações amorosas, vão definir as companhias espirituais que nós vamos atrair, né? Então, de que é preenchido? Onde é fundamentado as nossas relações e a relação sexual que temos com a pessoa, com o nosso companheiro, né? Então, é preciso pensar sobre isso para que a gente não aproxime de nós essas almas desérticas que irão se aproveitar do nosso comportamento afastado do amor para nos influenciar a continuar usando essa ferramenta de forma desregrada e desrespeitosa, né, consigo mesmo e com o outro. Verdade. É importante a gente, inclusive, perceber, né, Alan, que pode ser uma condição que se abre de exploração até. Porque existem seres espirituais que estão ainda tão vinculados à vida material e que muitas vezes ainda não tiveram, não se deram a oportunidade, né, de ressignificar a sua própria existência. E tem ainda uma percepção muito animalizada da vida e tentam até participar das relações sexuais das pessoas que estão encarnadas, né? Passam a drenar as suas energias, criam condições de sofrimento para aqueles que estão na matéria e muitas vezes não sabem se defender, não podem se defender, né? Pensam não poder, porque é sempre possível a gente se defender, né? Porque se trata de um lobo invisível, como o irmão Paiva pontuou aqui, né? É verdade. E é importante frisar que esses espíritos também são criação divina. Né? E conforme vocês falavam, né? Essa consciência espiritual de eternidade das nossas ações de espiritualidade é importante ser desenvolvida em todo o tempo nosso de vida material aqui na Terra, para que a gente não chegue no mundo espiritual sem essa consciência, sem esse gabarito, sem esse repertório, porque se você chega no mundo da verdade ainda apegado às coisas materiais, por mais que o espírito seja um filho de Deus, ele ainda vai chegar com maior tendência, mais tendencioso a se apegar, a satisfazer as suas necessidades ligadas às coisas materiais, do que verdadeiramente se conectar ao Pai Celestial, à força divina de amor, e esses espíritos acabam então buscando naqueles que estão presos a esses parâmetros meramente materiais, pautando as suas escolhas por eles, acabam se aproximando dessas pessoas e realmente prejudicando, né, a conduta da sua vida, prejudicando as suas decisões, sugando as energias dessas pessoas, até abreviando o tempo de vida, porque se você tem um sugar de energias, né, com uma frequência, de forma precoce, a gente tem um tanto de energia, né, um tanto de combustível, né, que vai pautar o nosso tempo de vida na Terra, inclusive. Então é importante a gente ter essa consciência das melhores escolhas no campo da sexualidade. A irmã Andréa falava, né, não ter essa casa vazia, né, não ter esse coração esvaziado de sentimento, de amor, de consciência, de responsabilidade. Isso que é a proteção, né? Essa é a proteção espiritual. Que aí vai fazer o quê? Com que os espíritos de luz se aproximem de nós, né? Promovam a proteção espiritual em torno das nossas decisões, das nossas ações na Terra e possam, inclusive, pelo nosso intermédio, pela nossa oração, pelo nosso pedido por esses espíritos, possa até encaminhá-los
ao mundo espiritual, se eles assim desejarem, né? Então a gente não vai ser, as nossas decisões, a nossa falta de consciência aqui na Terra, não vai ser um ponto de aproximação de espíritos que vão acabar atrapalhando a nossa evolução espiritual e a deles. Mas as nossas escolhas com consciência, amor, responsabilidade em todos os campos, inclusive no da sexualidade, vão servir de exemplo para esses espíritos se renovarem espiritualmente, encontrarem um caminho melhor, ligados à essência para a qual eles foram criados, e todos nós somos criados, né, para desenvolver, que é a nossa essência em Deus, essência no amor, no respeito a gente, aos nossos semelhantes em humanidade. É verdade, as almas benditas, né, amigas de Jesus, muitas vezes aqui na religião divina já se manifestaram falando sobre a lei da atração, a lei da afinidade, né? E o que estabelece a conexão entre as almas, inclusive as que estão aqui encarnadas e as desencarnadas, é essa condição da afinidade. Então, é importante a gente compreender isso, porque quanto mais a gente preencher a nossa vida de luz, desses critérios que vocês falavam, do respeito, do afeto, do amor, da responsabilidade, da consideração pelo próximo, as almas invisíveis que vão participar da nossa vida são aquelas que estão comprometidas com esses valores. Não são os espíritos que estão distanciados dessas vivências, né? E estão identificados com a opressão, o desequilíbrio, a manipulação, a crueldade, que tudo isso também se encontra na sexualidade, não só no mundo espiritual, aqui na Terra também. Quantas vezes as pessoas, né, encarnadas estão utilizando a sexualidade para manipular, para oprimir, muito mais numa dinâmica de poder e de tentativa, né, de explorar o próximo, do que de realmente encontrar tranquilidade, satisfação e felicidade, né? Nós abrimos o programa O Assunto é Jesus de hoje, lembrando que a sexualidade é criação divina, é uma concessão dos céus que nos dá a chance de usufruir de atributos da criação. A própria criação espiritual passa pelas nossas mãos, né, por meio da sexualidade. Então é algo magnífico, é um grande poder espiritual. E como qualquer poder, especialmente os poderes espirituais, exige imensa responsabilidade, muito cuidado na forma como exercemos esse grande potencial divino que habita a nossa alma. No final do bloco, nós falávamos inclusive sobre a proteção que devemos estabelecer na nossa vida em relação às investidas de espíritos obsessores, almas que possam perseguir ou se vincular de forma infeliz a almas aqui na Terra. Na página 123 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, o irmão Paiva esclarece sobre esse assunto. Lobo invisível, entre aspas, combate-se com oração fervorosa. O lobo, entre aspas, caracterizado por um espírito obsessor, geralmente é muito mais atuante do que os lobos, entre aspas, reencarnados. E além disso, com a vantagem para ele de ser invisível. Como costuma agir? De várias formas. Eis uma bem comum. Começam a brotar ideias estranhas na cabeça do indivíduo. A pessoa imagina então que está conversando sozinha. Que nada. Uma caterva de almas trevosas à sua volta põe-se a soprar, entre aspas, nos seus ouvidos, apelos a que não deve atender por serem maus. Para a defesa contra tal qualidade de seres ainda inferiores, só existe uma solução. Quem o revela é Jesus, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 21. Para esse tipo de espírito, só muita oração e vigilância. E volta o autor. Não me canso de repetir que é essencial em todos os momentos da vida cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. E mais, quem tem juízo não vai dormir sem fazer a sua súplica aos espíritos do bem, almas benditas. O capítulo continua, mas até este ponto tem tanta coisa já para refletirmos, inclusive, irmã Andréa, refletirmos sobre o fato de que nós não precisamos viver reféns de ninguém. Ninguém na Terra, ninguém no mundo espiritual. Aqui o irmão Paiva falando da efetividade da prece e de não abrirmos mão, por exemplo, da prece antes de dormir, porque durante o sono nós ficaremos mais vulneráveis, né? A nossa consciência estará de outra forma, né, sendo aplicada e desenvolvida. Então, o espírito continua dinâmico enquanto o corpo dorme
E é muitas vezes, durante esse descanso, que as pessoas, né, que todos nós estamos sujeitos a isso, né, a sofrer investidas espirituais de caráter inferior. Então, nós precisamos conhecer esses mecanismos de defesa que são muito potentes, mas que nós precisamos utilizar para que eles tenham efeito na nossa vida. A gente amanhece no dia seguinte com ideias, com pensamentos, com lembranças, né? E a gente não sabe de onde surgiu, né? Não lembra de onde surgiu. Mas aí, tendo a consciência espiritual, a gente, de posse desse conhecimento, pode imaginar e perceber, sendo uma influenciação mal, pensamentos a que não devemos atender, né? Como diz o irmão Paiva aqui, por serem maus, a gente deve presumir, bom, bem, então uma influenciação para ação, para agir. Então, todos os assuntos relacionados à nossa sexualidade precisam também estar comprometidas com a nossa consciência, com a nossa origem espiritual, reduzindo simplesmente a sensação de prazer carnal, material, físico, né? E quando os pensamentos, as pessoas são insufladas a isso, é preciso saber que da mesma maneira como uma porta se abriu por invigilância nossa, porque dormiu sem fazer a prece, ou porque está buscando esse assunto de forma demasiada, sem equilíbrio, né? De forma a satisfazer-se materialmente, fisicamente, há também maneiras de fechar essa porta. Então, da mesma maneira que a gente abre a porta por invigilância, por despreparo, por ignorar, a gente também tem ferramentas, e o irmão Paiva destaca isso aqui, para fechar essa porta para a entrada de espíritos que querem se aproveitar dos espíritos encarnados para satisfazerem as suas vontades, ainda, como lembrava o irmão Alain Mateus no bloco anterior, ainda apegados, né, ao prazer material, ao prazer carnal, uma ilusão, né? Então, a ferramenta para fechar essa porta é a prece, é a oração. Antes de dormir é de suma importância, porque engana-se quem pensa que quando vai dormir a memória se apaga, o espírito nada faz. O espírito vai para as dimensões espirituais. E para onde nós iremos se não buscarmos antes a proteção? Para onde nosso espírito será levado? Para onde nós seremos conduzidos se antes não buscarmos e pedirmos a proteção de Deus para que sejamos levados para ambientes de aprendizado, de trabalho no bem, de contribuição no amor, no mundo da verdade, nas muitas moradas de que nos fala Jesus no seu Evangelho. Então é preciso fechar a porta para a entrada dessas almas desérticas, vazias ainda de sentimento por ignorância, né? E abrir a porta para as almas benditas. E a oração é essa porta luminosa que atrai o amparo dos espíritos superiores, das almas benditas que querem nos ajudar ao acerto, ao progresso espiritual, moral e material também. Assim a gente não vai viver de forma inconsequente e nem vai viver com medo, né? É verdade, vocês falavam do poder da oração para a gente ter essa proteção espiritual, e a gente tem relatos espirituais que existem até escolas do mundo espiritual para orientar os espíritos a lidarem com a sexualidade da melhor forma possível, né? No mundo da verdade, na Terra. E a espiritualidade sabe que é um problema desafiador para quem está encarnado. Como é que eles não vão oferecer todo o suporte, né? A gente pode se desligar durante o sono do corpo físico, após ter feito uma prece, como o irmão Paiva Neto nos orienta, e conversarmos com o nosso anjo da guarda, recebemos orientações, né? Eu me lembro até de um escrito do irmão Paiva no livro A Esperança Não Morre Nunca, onde ele fala na abertura do livro que às vezes a gente vai dormir atormentado, com problemas, com preocupações, achando que não tem jeito, que não tem saída, mas você faz a prece, acorda no outro dia, teve esse contato com essas escolas, com essas reuniões elevadas no mundo espiritual, com o nosso anjo da guarda, vai acordar no dia seguinte, como a irmã Andréa colocou, com uma outra cabeça, com uma outra ideia, encontrando caminhos, soluções. E um aspecto que eu gostaria de citar também é aquilo que o irmão Paiva nos expande de conhecimento ao falar: amar é uma oração. Então, quando você ama, quando a gente envolve os nossos relacionamentos amorosos, afetivos com o poder do amor, o poder do cuidado, o poder de estarmos ali reunidos com uma outra pessoa pelo compromisso espiritual, pelo compromisso de cada um ajudar o outro no cumprimento da sua missão na Terra, a gente está exercendo esse poder da oração, que é o poder da própria presença divina no coração de cada um e trazendo essa proteção espiritual que vai gerar responsabilidade, felicidade nas nossas escolhas e vai ajudar, né, aqueles espíritos que estiverem reunidos a evoluírem, a se ajudarem mutuamente, a ajudarem outras pessoas e vão garantir todo esse amparo espiritual também, né, para aqueles que agem dessa
dessa forma aqui na Terra. Por uma questão de afinidade. Afinidade, né? Então, os espíritos que ainda estão presos na ignorância não vão encontrar campo para nos explorar e nem nós para aliciarmos essas pessoas pelo nosso mau comportamento, né? E daremos espaço para que as almas benditas nos intuam sobre as melhores escolhas. Nós estamos aprendendo, somos seres falíveis, vamos tomar decisões, fazer escolhas infelizes ainda, mas não estamos desamparados. Então, a oração, essa busca, né? A oração pelo coração, pela palavra sincera, mas também pelas nossas boas atitudes, é essa nossa atitude mesmo, espiritual, a disposição para nos reconectarmos aos céus. No programa de hoje nós estamos aprendendo a nos preservar espiritualmente. Hoje o nosso tema é sexualidade e obsessão espiritual. E para que possamos seguir nesse aprofundamento, nós vamos agora às Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no segundo volume. E aqui na página 444, nós encontramos mais uma lição do TBV. Você viu agora há pouco, né? O Templo da Boa Vontade. Ele não é só uma construção material, ele é uma pregação viva. Está, desde a sua fundação, nos ensinando que a vida é eterna, que existe comunicação entre os mundos material e espiritual. Então, o que o irmão Paiva nos esclarece aqui? A lição que o Templo da Boa Vontade ensina, reiteramos, se existe, como realmente existe, ligação compulsória da humanidade de cima, céu, com a de baixo, terra, e, portanto, se é inevitável a influência do mundo invisível sobre o visível, que ela seja para o bem. Porque o contato que se estabelece geralmente ainda é com criaturas espirituais maléficas, atrasadas, verdadeiros diabos. E essa interação é, infelizmente, realizada de maneira inconsciente por grande parte das pessoas, sendo por isso mesmo quase sempre perniciosa, com resultados desastrosos na maioria das vezes. Isso por causa da nossa renitente ignorância a respeito das coisas espirituais. Mas Jesus não nos deixou sem o devido esclarecimento. Enfatizamos. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Por não crerdes nisso, errais muito, disse Jesus. Está no seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. E volta ao autor. Trabalhemos, pois, plenamente conscientes para mudar essa situação. Queiramos sintonia com as entidades do bem. É o que desejam os espíritos superiores, anjos guardiães, amigos espirituais, conhecidos ainda por almas benditas, espíritos guias, orixás, numes tutelares. Captemos com lucidez as suas sugestões, posto que eles existem, livrando-nos da ação solerte do astral inferior. Bom, há muita lição dentro dessa lição do Templo da Boa Vontade, irmão Alain, porque aqui o irmão Paiva está nos ensinando a nos protegermos espiritualmente, né? E muitas vezes nós sentimos que a energia da casa não está boa, que a gente está se desentendendo demais, né? Que as situações que em outros tempos nós levávamos com leveza agora estão muito difíceis, né? Então é importante nós considerarmos que além dos fatores materiais, né, que interferem na nossa vida, muitas vezes existem, né, influências espirituais maléficas agindo na nossa vida, no nosso cotidiano, mas isso não é o fim, né? Existem todas as ações, né, do mundo espiritual superior, todos esses recursos divinos cooperando com o nosso progresso. Então, o que nós aprendemos com essa página deve ser aplicado, né, com essa lucidez para percebermos essas sugestões do alto, do mundo espiritual superior. É verdade, justamente esse relacionamento consciente, né, entre as duas humanidades que nos incentiva a essa reflexão realmente consciente, né, do que as nossas atitudes, as nossas escolhas estão provocando na gente. Aquilo está me gerando paz de espírito, está me gerando felicidade espiritual, um alívio de consciência, né, uma segurança de que eu estou no caminho certo, de que eu estou me ajudando, de que as minhas atitudes estão ajudando as outras pessoas também, ou aquilo está trazendo um aperto no coração, está trazendo uma coisa ruim, está um clima que não está legal dentro de casa, no ambiente de trabalho,
no meu relacionamento com as outras pessoas. Então, o que o Monpaiva vem nos mostrar a partir dessa lição, né, abrangente lição do tempo da boa vontade para todos nós, que tudo isso tem uma causa, tem uma origem espiritual. A vida continua após a morte, nós temos uma relação compulsória entre o mundo material e o mundo espiritual, então a gente não sente essas coisas à toa, né? Isso que você comentava, quer dizer, nós temos um poder imenso da espiritualidade superior para nos ajudar, nós não estamos à mercê de espíritos ignorantes, mas precisamos fazer a nossa parte dentro do orar e vigiar, dentro da melhor conduta, dentro da reflexão das nossas atitudes para nos renovarmos para o bem a cada dia, para que esses amigos espirituais possam se apresentar, né? Inclusive no campo da sexualidade, no campo dos prazeres materiais. A gente até comentava aqui nos intervalos aquela mensagem do irmão Bezerra de Menezes, que foi publicada na revista Jesus Está Chegando, edição de número 108, de setembro de 2010. É um alertamento aos pais em relação à bebida alcoólica, mas se aplica à sexualidade também, porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele comenta ali, né? Estabeleçam um limite dentro do livre-arbítrio de vocês, até onde esses prazeres materiais vão ser importantes. Contem com o apoio do anjo da guarda de vocês para estabelecer o limite das suas escolhas, dos seus livre-arbítrios. Quer dizer, estamos prejudicando a nossa vida ou estamos nos ajudando, estamos desgraçando a nossa alma, estamos comprometendo a vida de outras pessoas? Então, tem uma reflexão, tem uma relação consciente aí entre nós e os nossos anjos da guarda e os amigos da espiritualidade superior que querem nos ajudar até para definir, estabelecer o limite das nossas escolhas dentro daquilo que vai ser saudável e daquilo que não vai ser. Porque nós temos essa autonomia. A religião do amor universal nos incentiva a ter essa autonomia espiritual, né? Inclusive nesse contato com as duas humanidades e sabendo que eles podem nortear as nossas escolhas, nos proporcionar reflexões da melhor maneira possível para que essas escolhas sejam acertadas. Isso é muito importante, porque não se trata de uma postura imatura, de fazer escolhas que nós sabemos que são prejudiciais, né, que estão machucando outras pessoas ou que estão nos expondo a tantos maus tratos, né? Porque quando a gente pensa no campo da sexualidade, muitas vezes o que a gente não observa é que a forma como as relações estão desenhadas na nossa sociedade às vezes nos leva a crer que as pessoas são descartáveis e que a gente tem que se sujeitar a isso, né? Tudo muito superficial, a hora que passou, né? Mas ninguém é descartável, nós somos seres eternos, nós temos coração e as nossas escolhas repercutem por muito tempo na nossa alma e na alma das pessoas com as quais nós estamos envolvidos, irmã Andréa. Então, compreender isso, tratar com mais respeito o nosso próprio sentimento, o nosso corpo, que é um abrigo preciosíssimo, né, divino para a nossa alma, e é pensar dessa forma, né, com essa consciência, porque falar do amparo do mundo espiritual superior não é dizer eu faço qualquer escolha, eu me trato de qualquer jeito e depois, meu anjo da guarda, me socorre aqui. O anjo da guarda vai sempre nos socorrer, obviamente, né? Porque ele nos ama, mas quanto mais a nossa atitude for impensada, menos ele poderá fazer por nós, porque as consequências daquela atitude chegarão para a gente mais cedo, mais tarde, né? Então, é claro que essa cooperação, ela é permanente, está posto isso, né? O Evangelho é muito claro sobre isso. Deus é amor, é misericórdia, é oportunidade, mas a gente também precisa cooperar. Então, a gente precisa analisar, peraí, essa atitude que eu estou tendo neste momento, é uma atitude segura para mim, para outra pessoa? Estou respeitando o sentimento do próximo, né? Eu estou respeitando o meu sentimento? Como nós ficaremos ligados, né? Por laços de rancor, de desrespeito ou de companheirismo, de amizade, de amor, né? É verdade. Quando se busca a relação sexual pelo prazer, e aí você vai cada vez buscando mais, né? E com várias pessoas, com pessoas diferentes, sem esse compromisso de que falamos aqui, sem esse sentimento, também há o perigo, né, das ISTs, de se contrair as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, cuidado com o seu corpo, respeito com essa ferramenta que abriga o seu espírito e com a do outro também. Além do fato de que você já ouviu em algum momento, você já teve relatos ou já conhece alguém que esteve nesse lugar e que acaba a relação e se sente vazio,
não preencheu, né? Então é como a utilização de um objeto, é tratar o seu corpo como um objeto. E vejamos que até os objetos demandam o nosso respeito, o nosso cuidado, né? Imagine o corpo físico, essa ferramenta que abriga o nosso espírito para cumprir a nossa missão na Terra, né? Então, pensando nesses aspectos materiais, aí você vai para o campo dos sentimentos, vai para o campo espiritual, tem ainda maior relevância e responsabilidade de nossa parte as escolhas que fazemos, porque isso vão repercutir, reverberar, muitas vezes por anos, no nosso emocional, na nossa saúde espiritual, né? Pode ocasionar os vícios, né? Porque há também, quando você busca sempre por isso, você vai sempre querer mais, e aí esse vício que precisa ser alimentado, e aí não só do seu organismo, da sua mente, mas também dessas companhias espirituais que falamos aqui, inferiores, que desejam continuar se alimentando desse prazer, que é uma ilusão, porque não nos preenche espiritualmente. Nós somos espírito eterno, aprendemos aqui com Jesus na religião divina, né? Então, o espírito que precisa ser abastecido, todos nós queremos ser amados. Então, estabelecer esse vínculo de amor com quem a gente vai se relacionar é muito importante. O sexo é maravilhoso quando feito com amor, com compromisso, com sentimento, com verdade, né? E com o amparo espiritual. Então, buscar o amparo espiritual, uma vez que, irmãos, vocês estão aí refletindo, eu já estive, eu estou nessa situação. Há como voltar, retornar, há como voltar ao equilíbrio. Nada está perdido e nós podemos retomar a nossa trilha, o nosso caminho do equilíbrio, da saúde espiritual, da saúde emocional, buscando essa integração com Deus, buscando esse amparo divino, a prece, para reequilibrar as nossas forças, para buscar aquilo que de fato nos alimenta espiritualmente, que é o que nós viemos fazer no mundo. Todos nós somos espíritos vivendo uma etapa material, mas vida espiritual, gente. Uhum. E a gente precisa buscar esses caminhos que nos alimentam e nos fortalecem espiritualmente. E as relações também contribuem com isso. Mas as relações sadias, equilibradas, feitas com amor, com seriedade, com compromisso. Isso mesmo. O sexo não é uma coisa ruim, não é um mal. Ou Deus não o teria concedido a nós, né? E infelizmente, ao longo da história, por tratarmos esse assunto como um tabu, né, ou não tratarmos da sexualidade, muitas violações, né, muitos espaços de violência se concretizaram em torno do sexo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza nas conversas, né, que a gente compreenda a importância de zelar por si e pelo próximo. Essa compreensão para que nós possamos realmente cumprir com o aprendizado desse aspecto da nossa vida. Eu gosto muito no ensaio literário Evangelho do Sexo, quando o irmão Paiva diz assim: o sexo é uma das faculdades da universidade chamada amor. Eu acho que é uma visão tão original sobre o tema e, ao mesmo tempo, uma visão tão profunda. Quanta coisa se pode aprender sobre o sexo e por intermédio do sexo quando ele é entendido como uma das faculdades da grande universidade que é o amor. Então, se o propósito é evoluir no amor, evoluir na afetividade, evoluir no respeito, evoluir no companheirismo, né, na amizade, na cooperação, então é um processo seguro, é um processo em que haverá parceria, em que haverá companheirismo e que não haverá espaço para a violência e para o abuso. Do contrário, a gente esvazia da sexualidade todos esses elementos, né? É curioso até, Alan, que depois a gente se surpreende, fala, nossa, mas tanta violência associada ao sexo, e não é só da porta para fora. Infelizmente, a maior parte dos abusos e dos episódios de violência, de estupro inclusive, se dá em contextos conjugais, em contextos de relações estáveis, né? E dentro da casa das pessoas. Então, é preciso iluminar a nossa sexualidade desses parâmetros para a gente conseguir respeitar o não, para a gente conseguir respeitar o tempo, os limites e as expressões de afeto que são adequadas, que fazem sentido para cada pessoa, né? É verdade, é preciso essa análise em conjunto, esse espaço para conversa, para diálogo, para cada um perceber e respeitar o jeito do outro, a forma como cada um enxerga, né? É preciso haver uma harmonização, uma troca nesse sentido do amor, porque o sexo é um talento espiritual, né? Jesus nos dispõe diversos talentos nas nossas mãos e Ele vai nos ajudar e nos orientar e acompanhar como nós estamos lidando, né? Recebendo as orientações dele, de Jesus, a partir do seu amor divino, e vai analisar como cada um está lidando com esses talentos que ele dispõe nas nossas mãos. Nós estamos aproveitando bem esse talento para gerar felicidade, para gerar aproximação, para gerar companheirismo, né? Auxílio na evolução de cada um na Terra,
ou nós estamos ajudando nós estamos se valendo desse talento para atrapalhar a nossa existência, gerar uma invasão na vida de uma outra pessoa, um prejuízo no campo do sentimento. Então é preciso essa consciência espiritual, essa consciência de amor em todos os campos, essa consciência de que acima de tudo estamos lidando com um sentimento. É como a irmã Andréa comentava, né? O irmão Paiva faz essa citação de Emmanuel, né? No ensaio literário Evangelho do Sexo, né? Que se os objetos merecem esse respeito, também esse cuidado da nossa parte, que dirá um sentimento alheio? Porque nós estamos lidando com o que há de mais sagrado, né? Que é o amor, que é a consciência, que é o sentimento, que é algo sublime, né? Que Jesus trata com tanto zelo, com tanto cuidado. É tão sensível. A espiritualidade superior não invade o nosso livre-arbítrio, respeita, né? Sabe até onde pode ir para nos ajudar, sabe até onde não pode. Então a gente precisa aprender com esses que já estão mais espiritualmente à frente do que nós, o próprio Cristo, os nossos anjos da guarda, os amigos espirituais, para saber como lidar com o nosso sentimento, como lidar com o sentimento alheio, de forma que a gente gere realmente uma felicidade, produtividade espiritual e não atrasos, não crise de consciência, não problemas e assim por diante. E só por último, para dizer que as pregadoras e os pregadores ecumênicos da religião divina estão inteiramente à disposição. Não é um assunto tabu para a religião do amor universal, mas tratado com amor, respeito e espiritualidade ecumênica. Conte com a gente também para conversar com a família, né? Conversar com o casal. Isso tudo é muito importante, né? A gente trazer esse assunto à tona, mas com essa consciência espiritual. Faz toda a diferença. Tudo isso que a gente falou, essa vivência tão consciente espiritualmente da própria sexualidade, é preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus. É preparar o nosso coração, a vida conjugal, a vida familiar, a nossa comunidade, é trazer o Cristo, né, de volta para nós, para estarmos prontos nesse dia que é o dia mais feliz da história da humanidade, o dia da volta triunfal de Jesus. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.